Bom, é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, que chama Memento Mori. E vamos falar então, logo de cara, sobre esse título, né? Memento Mori. Memento Mori é o conceito, é a ideia da finitude da vida, né? Para nos lembrar da finitude da nossa vida, né? Que a gente tem um tempo, que nós temos um tempo aqui, finito. Nós não sabemos quanto tempo, nós não sabemos quando acaba, mas a gente sabe que acaba. E esse conceito, né, de nos lembrar da morte, ele tem diversas repercussões artísticas aí, né, representações artísticas, até inclusive em cemitérios, né, a gente sempre vê muitos memento moris, né, em diversas formas, mas uma caveira, por exemplo, é um memento mori, né, então sempre nos lembrando dessa finitude da vida. O que a gente pode interpretar disso, né? O que nós podemos aprender com o Memento Mori, né? E a gente tem ali uma filosofia, né? Uma frase, um pensamento filosófico ali do Sêneca, né? Um dos fundadores ali do estoicismo, né? Que ele diz que o homem, né? Que sempre coloca os pontos finais, né, que nunca deixa nada para depois, que não posterga nada, né, ele sempre termina o dia dele com tudo em ordem, ele nunca fica sem tempo na vida, né, ele sempre está com tudo terminado, né, com tudo em ordem, com tudo encaixadinho, né, então esse conceito, né, nunca deixar nada para depois. O Memento Mori, ele também serve para nos lembrar de aproveitar o momento, né, não deixar nada para depois, porque o depois talvez nunca venha. E esse título ele fala direto ali com essa história que eles estão desenvolvendo com o Pike, né? O Pike sabe que ele tem ali um memento mori, né? Ele sabe o final da vida dele, né? Ou pelo menos ele sabe um acontecimento do futuro dele que é uma coisa muito ruim. Então o Pike está lidando ali com essa finitude da vida dele, pelo menos da vida útil dele, né? Talvez ele não morrerá, mas ele ficará incapacitado, né? De uma maneira muito, muito severa. Então, como ele sabe disso, ele precisa aproveitar da melhor maneira possível a vida que lhe resta nesses próximos 10 anos que ele sabe que tem, né? E como eu já comentei, né, lá no episódio de Discovery, na segunda temporada, onde o Pike realmente descobre, né, esse futuro dele, ele basicamente ganhou um superpoder, né, porque ele sabe que ele é imortal, ele é invencível até aquele ponto, né, porque é onde a vida dele acabará, né, onde ele encontra o muro, né, daqui eu não passo. Então ele consegue agir meio que sem se preocupar com isso. Só que existe aí um porém, né, uma vírgula que talvez ele ainda não tenha cogitado e que ele começou a cogitar nesse episódio. Ele é invencível, ele vai sobreviver até aquele ponto. As outras pessoas ao redor dele não. Então, quando ele começa a tomar decisões, a nave vai aguentar e tudo, a nave vai aguentar porque ele precisa chegar até aquele ponto 10 anos no futuro. Só que as pessoas ao redor dele não necessariamente vão acompanhá-lo até esse ponto final, nesses próximos 10 anos. Então, o Pike mais uma vez se vê lidando ali com a morte de tripulantes, com a morte das outras pessoas. Isso eu achei super bacana, eu achei legal, porque mais uma vez você coloca conflito e você coloca problemas ali, né? Porque se o Pike ele se tornar invencível, não tem graça os episódios, né? Nada vai dar errado pra ele. Só que o que pode dar errado é ele mandar as pessoas fazerem coisas, ele colocar as pessoas ao redor dele, a tripulação dele, em risco, e as pessoas morrem, né? Então o Pike começa a lidar com esse tipo de conflito agora. Esse episódio é um episódio de batalha espacial, né? Um episódio de conflito ali de duas naves, né? A outra nave, obviamente, são os Gorn, né? Que finalmente aparecem aí na série, que já tinham sido citados nos episódios passados, e que a gente coloca ali a La'an, né, em primeiro plano ali. A história, basicamente, é a história da La'an nesse episódio. Então, o conflito que ela teve no passado com os Gorn, e agora os Gorn nesse episódio. Os Gorn apareceram pela primeira vez em Jornada nas Estrelas lá no episódio Arena, na série original, né? A gente já falou sobre Arena aqui no Papo nas Estrelas, então tem o link aí do episódio para assistir, quem quiser saber mais a respeito de Arena.
Só que esse episódio não se baseia só no Arena, né? Ele traz os Gorn, mas é um episódio que tem muito de o equilíbrio do terror. O primeiro episódio que apresentou os Romulanos lá atrás. Principalmente nessa dúvida ali do pessoal da ponte, de como que a gente vai lidar, o medo de lidar com esse inimigo desconhecido, que eles nunca viram na vida, não tem imagem nenhuma da outra nave, não existe diálogo, não existe comunicação nenhuma com esse inimigo que está na outra nave. Muito espelha também a Ira de Khan, né, onde o Kirk e o Khan não estão nunca no mesmo ambiente, eles só se comunicam à distância. E existe essa batalha de submarino, né? Por que eu falo de batalha de submarino? Ao contrário da franquia concorrente, né, Guerra nas Estrelas, Star Wars, onde as batalhas espaciais são baseadas em caças, né, onde existe aquela perseguição, aquele dogfight, né, entre as duas naves, eles vão se movimentando no espaço como se fossem caças mesmo. Em Jornada nas Estrelas, batalhas de nave sempre foram feitas com essa estrutura de batalha de submarino, né, onde você faz as coisas, espera o resultado do outro lado, você não sabe exatamente aonde o outro inimigo tá, você tem que analisar o ambiente, e depois com os filmes mais novos, né, ali do J.J. Abrams em 2009, com as séries mais recentes aí, Discovery e tal, meio que eles tentaram se aproximar de Star Wars, o que eu acho um grande erro. E agora, com esse episódio, parece que Star Trek está voltando para o ambiente deles. Batalhas espaciais são feitas como batalhas de submarino, o que eu acho super interessante. Inclusive, eles usam, né, o Spock ali em determinado ponto, que eles estão sem os sensores da nave e tudo, o Spock usa a bússola para criar uma espécie de um sonar ali, ele calcula a movimentação da nebulosa ali ao redor deles para calcular por onde que a nave inimiga está passando. Então ele meio que cria um sonar, meio que ele consegue calcular por onde que a outra nave está passando através dessa técnica. Inclusive eles têm um momento que eles dropam ali, eles deixam cair uma bomba, né? A bomba simples, o torpedo, ele não é lançado, ele é soltado em cima ele é solto ali em cima da outra nave, né? O que é super interessante. E é uma batalha de esperteza ali entre o Pike e o Capitão Gorn, que nós nunca vemos no episódio. Os Gorn não aparecem, nós vemos as naves, só que nós não temos imagem deles, o que é bacana e funciona dentro do canon ali de Jornada, porque até Arena eles nunca tinham tido contato ali com os Gorn, nunca tinham visto os Gorn, tirando aquele episódio lá em Enterprise que a gente finge que não existe, né? Mas tudo bem, a gente esquece aquele episódiozinho. Mas vamos lá. Grande parte do episódio, então, tem essa batalha muito parecido com a Ira de Khan, da nebulosa. Eles têm que se aproximar do centro da nebulosa, que tem um buraco negro e tal, e tudo isso é uma cena de ação super interessante, e o visual do episódio é excelente, nada fora do lugar, tudo é muito bonito, assim, tudo muito funcional. Agora existem diversos conflitos ali entre os personagens, porque a ação se passa na ponte de comando, se passa na enfermaria, se passa junto com a Uhura e o engenheiro lá na doca, né, para onde as naves saem, né, as navezinhas pequenas saem, né. Então existem esses três nichos aí de conflito que o episódio fica dançando entre eles. Então tem cenas para todo mundo ali se desenvolver, né? E falando rapidinho da cena da Uhura, né? É incrível como essa atriz nova, que eu ainda não decorei o nome dos atores novos, ela realmente encarna a Uhura bem, né? Tem um momento que ela tá falando ali, que ela tá vibrando porque ela conseguiu fazer uma função lá da engenharia, e ela fica super feliz, e a maneira como ela fala me soou como se fosse a própria Nichelle Nichols falando, assim, o som da voz dela ficou parecido, o que é muito divertido, porque você realmente começa a acreditar que os dois personagens são um só, né? Um personagem só, não são personagens separados, interpretados por duas atrizes diferentes. Não, parece que é exatamente o mesmo personagem. Você não enxerga mais as atrizes, você enxerga a Uhura, né? O que é muito bom, né? Tem detalhes também quando o Spock e a Laan tem que entrar numa shuttlezinha e ir lá para identificar como que
os Gorn se comunicam através das luzes, uma espécie de um código Morse luminoso, talvez. Aliás, Jornada nas Estrelas está batendo nessa tecla mesmo de comunicação luminosa já tem alguns episódios aí que eles batem nessa mesma tecla, né? Talvez eles queiram construir alguma coisa lá pra frente. E o Spock tem que fazer um mind meld ali, né? Uma fusão mental com a La'an. E eu acho legal porque a La'an tem uma memória suprimida ali do trauma de infância dela, e o Spock ainda usa a fusão mental não é um atalho para curar traumas mentais, né? O que está sendo feito dessa maneira nas últimas séries, né? Então eu acho legal que eles colocaram esse detalhe assim, olha, não é a solução para todos os traumas que existem por aí. Outra cena que eu acho legal é um diálogo que existe ali entre o Pike e a La'an, quando o Pike chama a La'an de canto assim e fala, ó, então, eu sei que você tem aí um histórico com os Gorn e tal, só que você não pode sair falando pra todo mundo aí que tá todo mundo morto, né? Tá todo mundo perdido, que não existe salvação, né? Ela fala, mas eu não vou mentir pra ninguém, né? E aí o Pike fala, tudo bem, você não vai mentir, mas você tem que falar de uma maneira que você possa criar esperança, né? Você, querendo ou não, está numa posição de liderar os outros também, porque ela se torna a segunda em comando nesse episódio, porque a número 1 está na enfermaria, e a gente já vai falar sobre essa cena. E o Pike tem uma frase aí muito legal, uma daquelas frases de Jornada nas Estrelas que será citada aí por alguns anos na frente, que são os melhores milagres são nascidos da verdade, né? Porque eles estão discutindo a respeito de milagre, né? A gente vai precisar de um milagre para sair dessa, né? E então o Pike coloca que os melhores milagres nascem da verdade, né? Muito bacana, uma super frase legal, uma super frase de capitão, né? Então, mais uma vez, aí, Jornada trazendo frases legais, trazendo ideias legais pra gente analisar e pra gente discutir, né? E coloca também o quanto que não adianta você sair mentindo, você sair tentando escapar pela tangente, você tem que enfrentar o problema de frente, você tem que ir ali e lidar, né? Encarar o problema e agarrar o bicho pelo cangote, assim, agarrar o monstro pelo cangote e lutar de frente a frente, né? Não tentar se esquivar ali através de mentiras. Então, é um conceito muito legal e eu achei uma frase muito legal. Então, mais uma frase aí para a coleção de frases legais de Jornada nas Estrelas. E a partir daí, a La'an começa a tomar mais à frente ali, eles começam a resolver o problema contra os Gorn. Vamos falar um pouquinho da número 1, né? Ela foi atingida ali em um certo momento e ela tá com a barriga toda furada ali com coisas. Tudo bem, a nave tá toda debilitada, a Enterprise tá toda debilitada e eles, por estarem dentro dessa nebulosa, eles têm que desligar tudo, né? Então eles estão sem um monte de sistemas. Com isso eles não têm replicador, não tem como usar um monte de aparelhos médicos, e o Dr. Mbenga e a enfermeira Chapel, eles têm que lidar ali com o pouquíssimo de tecnologia que sobrou ali para eles para proteger todo mundo e salvar todo mundo ali, né? E uma hora o Dr. Mbenga vira para Chapel, né, a enfermeira Chapel, e pergunta se ela gosta, que ela gostava, né, de arqueologia médica, né? Então eles vão ter que suturar a barriga da número 1, né? Realmente suturar com agulha e linha. Então mostra também, quando não temos mais a tecnologia suprema do futuro, o que a gente faz? A gente ainda tem que voltar para essas tecnologias antigas e arcaicas que ainda podem salvar vidas, né? Então é legal colocar olha, não é porque nós não utilizamos mais que ainda não tenha valor. No momento de necessidade, essa tecnologia antiga tem valor, né? E consegue salvar vidas. Depois, eles têm um problema ali com uma transfusão de sangue, porque a número 1 vai perder muito sangue e tal, e no finalzinho do episódio nós vemos que o Dr. Mbenga faz uma transfusão do próprio sangue para número 1. Aqui eu tenho uma picuinha com esse episódio. Vamos lá, no episódio passado eles estabeleceram que a número 1 não é humana, né? E agora ela está recebendo transfusão de sangue de um ser humano, a não ser que eles revelem no futuro que o Dr. Mbenga também não é humano, né? Mas eu acho que não é isso. Acho que eles simplesmente ignoraram aquele fato, ou não, a gente tinha um remédio aqui que permite que o sangue não seja rejeitado pelo corpo da número 1, enfim, mas eles não colocaram isso no episódio. Essa é minha picuinha. Agora,
como cena, né, a história sempre do médico se doar até o último minuto, né, doar o próprio sangue pelo paciente, isso, como narrativa, é muito forte, né, você coloca o cara que tá ali sem recurso nenhum, dando o próprio sangue para salvar todo mundo, ou salvar pelo menos o maior número de pessoas possível ali naquela situação. Então, como cena é muito forte, só que eles podiam ter feito isso talvez com outra personagem, né, porque a número 1 já foi estabelecida como não sendo humana, então, né, mas vamos lá, eu gosto da cena, eu acho que ela funciona tematicamente com o episódio, ela não funciona canonicamente com a série que eles estabeleceram no episódio passado, então teve um descuido aí, mas enfim. Muito bom esse episódio, cheio de emoção, cheio de conflitos, cheio de frases legais. Temos a manobra Pike agora já estabelecida no universo, né? Então, muito, muito legal. Acho que todos os personagens estão bem. A enfermeira Chapel eu ainda não simpatizei muito com ela, não sei. Ainda tenho um pezinho atrás com ela, mas ok. É uma personagem que tá crescendo. Tô esperando o episódio dela, né? O episódio da Chapel pra gente conseguir saber realmente como que eles vão desenvolver essa personagem. A Ortegas, que é a piloto ali, eu achei ela um pouquinho mais incômoda nesse episódio. Parece que ela tava falando demais ali no meio das cenas de tensão. Lógico que o episódio usa isso, ela falando um pouco fora de hora, assim, fazendo piadinha fora de hora numa situação de tensão, justamente para aliviar a tensão do nossa, vamos morrer. Só que eu acho um pouquinho incômodo. Acho que uma frase cômica ali no meio seria o suficiente. Não precisa de 4, 5, né? Mas ok, também não tenho ainda picuinha com ela, não. Eu acho que é uma personagem que quando chegarmos no episódio dela, pra gente conhecer mais da história dela, ela pode se tornar uma personagem bem interessante. Até agora a gente não tem muita coisa a respeito do personagem, a não ser que ela é uma excelente piloto. Ela pilota muito bem e ela faz as coisas que ninguém mais faria, né? Afinal de contas, como o próprio Pike coloca nesse episódio, ninguém melhor do que ela para surfar as bordas ali de um buraco negro, né? Então, ok, eu acho vamos esperar para ver. Um episódio muito bom, muito divertido, 4º episódio consecutivo da série que são bons, é um episódio bom, sólido, divertido, sem grandes problemas. E esse episódio eles ainda deram um jeito de enfiar a Burnham ali no meio, né? Numa ceninha super rápida, tem uma frasezinha da Burnham, comentam a respeito dela, mas eles deram um jeitinho de enfiar a personagem ali. E mesmo assim, não é um problema pro episódio enfiar Discovery ali no meio. Não achei um problema. Então, parabéns, episódio. Você me ganhou muito bem, assim. Gostei desse episódio. Então, obrigado por me aturar por mais um episódio e nos vemos no futuro.